Podcast Tênis Brasil com José Newton Dalcin. Olá, minha gente, sejam bem-vindos a mais um podcast do site Tênis Brasil. Olha, o podcast dessa semana traz boas notícias para o mercado brasileiro. Mas antes disso, deixa eu responder uma pergunta que o pessoal tem me feito muito nas mídias sociais e que eu quero tentar esclarecer um pouquinho para vocês. É em relação ao que vai acontecer com o ranking, principalmente o ranking masculino, a partir de agora, né? Já que a ATP havia prometido que faria um descongelamento dos pontos, provavelmente a partir de março. Olha, eu consultei o pessoal da ATP lá em Miami e, na verdade, eles ainda não têm uma definição ao que vai acontecer. Uma coisa é certa, vai-se começar a descongelar os pontos a partir de abril, não março, abril. Portanto, Indian Wells, que nem vai ser realizado, Miami, que está confirmado, ainda não terão pontos descontados, né? Ou seja, vai valer aquela regra de nos últimos 2 anos vai prevalecer o melhor resultado de cada tenista. Então, Djokovic que talvez não vá para Miami, Federer que já anunciou que não vai para Miami, Nadal que talvez não vá para Miami, não terão pontos descontados se eles disputaram o torneio nas 2 últimas edições, 2019 ou 2020 nós não tivemos, né? 2019 na verdade. Portanto, o que está acontecendo é o seguinte, a ATP está fazendo uma série de reuniões com os jogadores para tentar achar um caminho. Porque acontece que o desconto dos pontos, na teoria, poderia voltar a acontecer a partir de agora, de 1º de abril, quando começa a temporada de Saiba na Europa, mas ainda há uma série de indefinições, então não se sabe exatamente como o calendário vai andar. O calendário está previsto para acontecer exatamente como sempre foi, né? Então começa lá em Monte Carlo, Barcelona, depois vai para Madrid, Roma, Roland Garros, temporada de grama e segue para a temporada de quadra sintética, colocando aí as Olimpíadas de Tóquio no meio. Só que não há ainda certeza 100% que todos os campeonatos irão realizar-se dessa maneira tranquila. Pode ser que uma série de jogadores aí resolva não competir, ou por problemas pessoais, ou por problemas da pandemia, restrições de entrada em alguns países que podem ainda acontecer, porque nós ainda estamos no meio dessa incrível e terrível pandemia. Então, a ATP está querendo iniciar a volta ao processo antigo sem comprometer demais a situação do que se vê hoje no mundo inteiro, né? Qual é a principal reclamação? É que os jogadores que estão lá atrás do ranking, né, ali de 200 para baixo, não conseguem avançar no ranking. Nós tivemos um caso aí muito claro nesse final de semana, em que o Romael Cerúndolo, um argentino bem pouco conhecido, 19 anos, canhoto, que joga até de uma maneira bem fora do padrão, né, jogando bolas bastante altas, né, que é estilo do Nadal lá de 2005, ele ganhou o campeonato, ganhou um ATP 250, ele era 335 do mundo e subiu apenas, entre aspas, para 181. Ou seja, não foi uma ascensão tão grande quanto se poderia esperar. E isso acontece por quê? Porque quem está lá em cima não está tendo os pontos descontados, então está permanecendo muito tempo, né? E vamos pegar o caso exatamente do Federer. O Federer não joga há 13 meses, vai voltar finalmente semana que vem, se Deus quiser, mas o Federer não joga há 13 meses e continua entre os top 10, entre os 5 melhores do mundo, porque os pontos não foram descontados. Então, há uma preocupação em que agora que o circuito está voltando ao normal, esse pessoal novo que está conseguindo melhores resultados, campanhas importantes, consigam avançar mais no ranking, como aconteceria normalmente, mas também quer se proteger, achar uma forma de se proteger os jogadores que eventualmente não queiram disputar um campeonato ou outro em função da pandemia. Então é realmente uma situação muito complexa. A ATP vai ter que estudar muito bem o que vai acontecer para achar uma fórmula a partir de abril que consiga tentar voltar à normalidade do ranking. De qualquer forma, você sabe muito bem, Djokovic empatou nesta segunda-feira 310 semanas com o Federer na liderança do ranking, vai passar o Federer fatalmente, semana que vem ele será o recordista absoluto, mais uma façanha incrível do Djokovic na sua carreira, e a previsão é que até o começo de abril, ou seja, passa março inteiro, mais 4 semanas de março pelo menos, o Djokovic mantenha o número 1 do mundo, portanto ele deve chegar no mínimo a 315 semanas de liderança. Muito bem, respondida essa pergunta que o pessoal me faz, vamos ao assunto desta semana do podcast Tênis Brasil. E olha, é boa notícia para vocês.
As principais marcas do tênis brasileiro estão se mexendo já nos bastidores há algum tempinho, já é questão de 3 meses, para conseguir finalmente baixar os impostos, principalmente das raquetes, que são produtos importados muito caros, ainda mais hoje em função de um dólar ainda descontrolado, muito alto. Então, as marcas, é uma coisa que eles pleiteiam há anos e anos. Eu estou no ano do tênis há um pouquinho tempo, né, desde 1980, e essa história de tentar baixar impostos, é muito longa, vem de muito tempo. Várias associações das marcas já tentaram isso, sempre acabam encontrando um bloqueio do governo, porque não consideram o tênis como atividade importante e eles acham que existem similares no Brasil, ou seja, como se raquetes fossem produzidas no Brasil, que a gente sabe que não acontece, muito menos bola. Bolas até, existem algumas marcas nacionais simples, né, até que fazem bola, mas não existe um similar de primeira linha nessas marcas, nesses produtos no Brasil. Então o governo considera que o produto importado tem que ser taxado. Mas a coisa andou e eu trouxe aqui para bater um papo com a gente a Aline Andrella, diretora administrativa financeira da Winner. A Winner é a empresa que detém os direitos da marca Wilson no Brasil. A Aline Andrella, que está na frente dessa grande ação, vai contar para a gente o que tem acontecido, o que está se pleiteando, o que tem acontecido e quais são as perspectivas de finalmente esses impostos baixarem. Aline, obrigado pela tua presença aqui no podcast Tênis Brasil. Antes de tudo, acho que seria legal o pessoal lá de casa saber como é hoje a taxação das raquetes, sobre as raquetes, que todos sabemos é fabricada lá fora e, portanto, são sempre importadas. Boa tarde, José Newton, e a todos que acompanham a Tênis Brasil. É um prazer poder conversar com vocês sobre esse assunto tão importante para os amantes do tênis. Infelizmente, a modalidade tênis é considerada com baixa relevância em nível nacional e reservada a uma pequena parcela da população. Também não temos indústria nacional e todas as raquetes de tênis são importadas. A taxação é de 20% de imposto de importação, 20% de IPI. Em alguns estados, como São Paulo, soma-se o ICMS de 25%. Caramba, Aline, é muito imposto, não? Essa regra tarifária também vale para as bolas de tênis? Sim, esta regra tarifária se aplica a raquetes, bolinhas de tênis e também alguns acessórios. E quais são as sugestões que vocês estão propondo, né, ao governo para que a gente chegue a essa redução dos impostos? Na verdade, a gente sabe que essa luta aí se arrasta há muitos anos, não? É verdade, já estamos nessa luta há muitos anos. Solicitamos a redução da tarifa do imposto de importação para as raquetes de tênis, promovendo desta forma um melhor acesso dos consumidores a esse produto, potencialmente com melhores preços e maior diversidade de modelos, além de neutralizar parcialmente os efeitos da evolução da taxa de câmbio ocorrida nos últimos anos. E conta aqui para nós, Aline, podemos ficar otimistas? Há uma chance de, enfim, as marcas e, por consequência, mais importante ainda, o consumidor final conseguir essa redução no preço das raquetes? Olha, nós estamos bem otimistas e vocês também devem ficar. Nosso pleito está andando e está andando rápido. Isso é um bom sinal. Levou algo como 3 meses entre o nosso protocolo e a publicação da consulta pública no Diário Oficial da União. Neste momento, a CAMEX está recebendo manifestações sobre a consulta pública, que se encerrará no dia 12 de março. A consulta é aberta ao público geral e os participantes devem indicar sua relação com o pleito, se favorável ou não. Aproveito a oportunidade para convidá-los a participar da consulta com a sua opinião. Importante comentar que o trabalho está sendo feito em conjunto com a APSE, que é a Associação pela Indústria e Comércio Esportivo, da qual fazemos parte. A APSE é o canal institucional de representação das empresas com instituições governamentais e que tem atuado fortemente para o sucesso desse pleito. Muito legal, Aline. Aliás, deixa eu já alertar o pessoal, a partir de algumas próximas horas, o Tênis Brasil vai colocar lá no ar o link para você baixar um documento, é um doc em Word, para que você, se quiser, e a gente pede muito que você faça isso, você preencha uma coisa rapidinha, você não vai perder tempo, você preenche esse documento, só que você vai ter que precisar enviá-lo depois por e-mail
para que a gente mostre que há muita gente, inclusive pessoas físicas, interessadas nessa redução dos impostos, tá? Então vai estar lá no Tênis Brasil, você, por favor, podendo, a gente pede muito que você faça isso, vai ajudar a reforçar essa tentativa de nós reduzirmos os impostos. Por falar nisso, Aline, quanto se estima que pode ser a redução do valor final da raquete com essa eventual queda de impostos? Aliás, isso vai valer também para as bolas? Estimamos uma redução de aproximadamente 15% no valor final do produto. Esta redução não se aplicará a bolinhas de tênis, pois os pleitos devem ser feitos por tipo de produto. Iniciaremos o pleito de bolinhas de tênis ainda no primeiro semestre de 2021. Há alguma chance, Aline, disso acontecer ainda em 2021? Se o processo mantiver o mesmo ritmo, há grande chance sim disso acontecer ainda em 2021. Aline Andrella, diretora administrativa financeira da Winner, empresa que detém a marca Wilson no Brasil. Muito obrigado pela tua participação aqui no podcast, seus esclarecimentos muito importantes e, obviamente, todos nós vamos ficar aqui na torcida para que nós tenhamos sucesso e aconteça essa redução dos impostos. E mais uma vez, só lembrando pro pessoal, dá um pulinho lá no Tênis Brasil daqui a pouquinho, vai estar lá o link para você preencher o formulário e enviar para a gente aumentar essa pressão e o pedido para que os impostos caiam. Muito obrigado e um abraço para você. Eu que agradeço o espaço e a torcida de todos. Esperamos que novas pessoas se apaixonem pelo esporte como nós e ficamos na expectativa de novos jogadores brasileiros no circuito mundial. Um forte abraço. Olha, e uma outra boa notícia que o podcast Tênis Brasil vai trazer para você nesta semana é um campeonato diferente que vai acontecer neste final de semana, entre sexta e segunda-feira, na Academia Slice, que fica em Alphaville, aqui na Grande São Paulo. O que é isso? É um campeonato disputado entre participantes de projetos sociais. Uma ideia realmente muito legal, vai dar uma agitada nesse pessoalzinho que entra no tênis de uma forma diferente, de onde podem sair jogadores muito interessantes, e eu convidei aqui para conversar com a gente Douglas Santana. Douglas Santana é um treinador muito experiente, que é um dos diretores do Instituto Próxima Geração, instituto criado por Mauro Menezes e que completou agora 2 anos de trabalho muito bem feito aqui na Zona Oeste de São Paulo. Douglas, antes de mais nada, muito obrigado pela tua presença aqui no podcast mais uma vez. E eu quero que você conte para a gente como é que surgiu essa ótima ideia da criação da Copa entre os projetos sociais e como é que vai ser essa competição lá em Alphaville. Fala Zé, tudo bem? Prazer em participar aqui do podcast Tênis Brasil, falando um pouquinho dessa iniciativa tão bacana que é a primeira Copa de Tênis dos projetos sociais. Esse torneio nasceu da união de ONGs que utilizam o tênis como principal ferramenta de estímulo à transformação social. Algumas que têm um pouco maior vínculo educacional, outras mais competitivas, mas todas que utilizam o nosso esporte como principal elemento. Há pouco mais de um ano atrás, conversando com o treinador Renato Messias, que também é diretor de uma ONG que trabalha com tênis, chegamos a um consenso de que existia um gap na formação dessas crianças, que era justamente a falta de experiência e participação em torneios oficiais, torneios federados, confederados. Isso a longo prazo fazia com que as crianças se desenvolvessem menos. Pensando nisso, a gente se uniu, trouxemos outras ONGs para próximo, começamos a conversar e depois de bastante bate-papo e união de novos parceiros, a gente realmente conseguiu tirar essa proposta do papel e vai ser muito bacana. Vamos gerar experiência para mais de 115 jogadores. Desses jogadores, 60 acabaram de se filiar, vão jogar primeiro torneio federado na vida e é uma coisa muito bacana, né? A gente teve a união aqui das ONGs, Instituto Próxima Geração, Bola Dentro, Instituto Primeiro Serviço, Instituto Lagus, Ace para a Vida, Projeto Play Tênis, e uma coisa bacana também que não ficou apenas restrito aos alunos que participam de projetos sociais. Os pegadores de bola e rebatedores também podem participar. Então a gente tem pegador e rebatedor da Academia Slice, da Academia Givaldo Tênis, da Tênis Companhia, entre outros. Uma outra coisa muito bacana que a gente conseguiu também, Zé, que fez com que esse projeto saísse do papel,
foi um apoio que a gente conseguiu da Confederação Brasileira de Tênis. Deixo aqui meu agradecimento ao diretor Eduardo Frick, que a CBT está fornecendo todas as bolas que serão utilizadas no torneio. Também a Federação Paulista de Tênis, que isentou a anuidade de todos os jogadores para poder participar desse torneio G3. Além disso, a federação também está apoiando com a utilização de todo o sistema de torneio, chaveamento e todo o staff que tem por trás disso. Então deixo aqui também meu agradecimento à federação. A Academia Slice Tênis, que vai sediar esses jogos, fez um totalmente subsidiado para que realmente fosse possível. Então deixo aqui também meu agradecimento à Beth, que vai ser a diretora do torneio. Ela ficou à frente de toda a operação, fazer as inscrições, fazer as filiações. Então, Beth, muito obrigado. Sem você esse torneio também não sairia do papel. E realmente vem da união das pessoas que trabalham com tênis, e isso realmente foi muito bacana e vai gerar a oportunidade dessa garotada poder participar. É só a primeira etapa, a gente já tem pelo menos mais 2 etapas já planejada para o próximo semestre, e tomara que vire um circuito realmente, que esse torneio seja o primeiro de muitos e que a gente possa gerar oportunidade para essa garotada jogar tênis, se desenvolver, e quem sabe a gente tem aí novos jogadores que venham representar o nosso país nesse esporte tão fantástico. Grande abraço a todos, obrigado, Zé. É isso aí, Douglas Santana, parabéns a você, ao Renato Messias, a todo mundo envolvido nessa grande ideia, e obviamente você aí de casa vai poder acompanhar tudo que aconteceu na Copa dos Projetos Sociais lá no Tênis Brasil ao longo do fim de semana. O podcast fica por aqui. Não esquece lá no YouTube se inscrever no nosso canal e receber as atualizações. Grande abraço para vocês, até a próxima semana. Este foi o podcast Tênis Brasil com José Newton Dalcin.